Tem muitos pastores, muitos ministros, que eles não estão mais pagando preço, estando na presença de Deus, orando. Eles estão correndo para cima e para baixo, fazendo o ministério. Mas eles não estão fazendo o que a Bíblia diz em Atos que deveria ser feito. Você lembra na separação dos diáconos? O que foi a resolução ali dos apóstolos? Eles disseram: vamos separar essas pessoas para servir às mesas. E aí eles disseram: enquanto nós nos aplicaremos ao ministério da palavra e da oração. Nós, os ministros, especialmente os pastores, mas os ministros de um modo geral, são chamados, pastor, para que eles possam se consagrar ao ministério da palavra e ao ministério da oração. E deixa eu já entrar nisso, pastor. Eu gostaria de entrar e até pode servir como um conselho. Conselho para as pessoas que estão nos assistindo, conselho para os ministros que estão nos assistindo. Eu vejo, pastor, eu vejo em muitos lugares, as pessoas, elas não estão tomando tempo. Por exemplo, o pregador, o ministro da noite, sabe? O do dia, o que antecede a pregação, ele não está tomando tempo com Deus. Ele fica no dia a dia conversando e horas antes de ir pregar, conversando, batendo papo, dando risada, falando sobre qualquer assunto e depois ele vai pregar, pastor. E sabe, isso que eu estou falando é tão natural para eles, que para eles vão estranhar mais o que eu estou falando do que essa atitude que eles estão tomando. Então, assim, o Kenneth Hagin, no livro Compreendendo a Unção, ele fala algumas coisas sobre os músicos. Você falou sobre a música, né, o louvor e tudo. Ele fala algumas coisas sobre os músicos, e eu vou lembrar, porque eu já li muitas vezes, eu vou lembrar aqui, eu não lembrei de trazer para ler aqui, eu gostaria, mas a gente pode falar disso, porque eu sei bem. Ele disse assim, que o Ministério do Louvor, essas pessoas do louvor, eles não deveriam ficar ali rindo, conversando, falando sobre qualquer coisa, poucos minutos antes de ir lá ministrar o louvor e depois começar do nada a ministrar. Eles deveriam separar tempo para consagração, para oração e depois ministrar ao Senhor ali. E ele está falando isso aí sobre os músicos. Se ele está falando, pastor, sobre os músicos, que dirá os ministros, pregadores? Eu sempre penso isso, sempre. Pastor, ele está falando sobre o ministério do louvor tomar tempo antes da pregação, para se preparar e depois ir lá ministrar. Os ministros pregadores, eles deveriam fazer muito mais do que os músicos. Talvez eles deveriam fazer igual, mas na minha concepção eles deveriam fazer muito mais, porque eu acredito que a maior responsabilidade em um culto é do ministro pregador. A maior responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho praticado isso na minha vida desde que eu aprendi essas coisas com Kenneth Hagin. Eu não prego as mensagens estando no cotidiano, vivendo dessa forma. Eu não subo lá no púlpito, sabe, se você está aqui conversando, batendo um papo, dando muita risada aqui, não tem nada sobre dar risada, não tem nenhum problema sobre conversar com as pessoas, não tem nenhum problema sobre falar sobre diversos assuntos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que há problema em quando você deveria estar se consagrando totalmente para subir lá e ministrar para as pessoas. Isso sim é um problema e você não está se preparando. E outra coisa, eu acredito que as pessoas não deveriam, e muitos fazem isso, sabe, come, enche a barriga, sabe, poucos minutos antes de ir ministrar, enche a barriga e conversa e dá risada e depois sobe lá para pregar. Eu não faço isso, pastor. Em 95% das vezes que eu vou pregar, eu estou o dia todo em jejum. 95%. Eu digo, eu separo esses 5%, porque às vezes pode ser um almoço do Dia das Mães que eu preciso estar com eles ali. Mas é muito raro. Sabe quantas vezes nós temos Dia das Mães no ano? Sabe? Então, é muito raro eu almoçar para ir pregar, é muito raro. E deveria ser muito raro para todos os ministros. Eu não estou falando sobre que é raro para mim somente, e deveria ser raro para todos. Aí as pessoas vão para os cultos, não tem unção, pastor. Não tem presença, não tem unção no louvor, não tem unção na pregação, não tem unção de nada. Por quê? Porque não há uma separação, porque não há uma consagração. Nós deveríamos, se nós somos chamados para algo diferente que é o ministério, nós deveríamos ministrar diante do Senhor.
Eu não sou chamado somente para pregar para as pessoas. Eu sou chamado para ministrar diante do Senhor antes de pregar para as pessoas. Então, por que que não tem unção? Por que que não tem a presença de Deus? Porque não há as pessoas que estão ficando na presença de Deus antes de ministrar as pessoas. Então, aqui vai a minha indignação, tá, pastor? Vai a minha indignação e eu espero que alguém do outro lado aí me ouça e perceba que o motivo pelo qual se tem pouca unção em muitos cultos é porque as pessoas estão no dia a dia vivendo a vida delas e vão para o púlpito pregar. Vão para o púlpito ministrar o louvor, ministrar a música diante do Senhor. Elas deveriam tomar tempo para se consagrar. Elas deveriam tomar tempo para orar e se colocar diante do Senhor, sabe? Muitas vezes, pastor, muitas e muitas vezes, eu fico ali, antes de pregar, dizendo para o Espírito Santo o quanto eu dependo dele. O quanto eu preciso dele, o quanto eu não posso fazer aquele trabalho sem ele. Sabe, eu poderia me considerar alguém que tem habilidade de falar, alguém que Deus já deu um dom para falar, mas eu não considero isso, porque eu já fracassei pregando lá. Eu já fui muito ruim pregando lá. Então, eu não posso me dar ao luxo de subir lá sem essa presença, sem essa unção. Então, é meio que, para mim, cada vez que eu vou ministrar, eu preciso, mais do que tudo, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, da inspiração dele. Eu quero pregar mensagens inspiradas, eu quero pregar mensagens ungidas, eu quero pregar mensagens que possa tocar realmente o coração das pessoas, e não somente a alma. Eu sei que as pessoas precisam ser tocadas no espírito, na alma e no corpo, eu sei disso, mas eu quero que as pessoas sejam tocadas no coração delas, e a única forma é pelo Espírito. A minha habilidade só vai alcançar a alma das pessoas. Como ele fala bem. Como ele... Não, eu não quero alcançar somente a alma das pessoas, eu quero alcançar o coração delas. E para alcançar o coração delas, precisa tomar tempo para estar com Deus. E o Kenneth Hagin, ele ensina no livro Compreendendo a Unção, como que se deve um ministro se portar, se consagrar para que a unção possa operar. Eu acho isso muito importante de ressaltar aqui nesse podcast. Muito forte isso, pastor. E eu lembro de um pastor que eu acompanhei de perto, que ele fazia igual o pastor está falando, no domingo, principalmente no domingo, não lembro na semana, mas domingo eu sabia disso. O dia que ele ia ministrar o culto, ele era o pastor da igreja, ele se fechava, às vezes jejuava, ou mesmo se almoçasse, ele não saía do quarto o dia todo, orando, pedindo graça, meditando na palavra, e de lá do quarto dele para a igreja. E era uma unção tremenda. Ele já era bom na retórica, na palavra, já tinha um dom, mas saía com graça, com unção. E aí depois ele começou a desvalorizar esse dia todo no quarto. E aí a pregação ainda continuava até boa, mas não tinha mais. Não tinha aquela vida mais. Não tinha mais aquela vida, não tinha mais aquela unção. Pastor, é muito bom a gente falar disso, pastor. É muito bom a gente falar disso. E eu vou te dizer, eu vou entrar nisso que você acabou de dizer aí, para comentar também que eu gostaria. Mas olha, já houve comentários sobre mim de que não precisava de tudo isso, sabe? Era desnecessário, não precisa. Claro que não falaram para mim. Comentaram sempre com alguém que o fato de eu estar o dia todo no quarto para poder pregar, que não era necessário. Tipo, ó, sabe esses comentários de tipo, não precisa de tudo isso. Sabe, pastor? É até triste eu dizer pro senhor aí que são ministros que falaram isso, pregadores, sabe? Que falaram que não era necessário eu gastar tanto tempo no quarto. Por que eles não vão dizer isso pro Kenneth Hagin? Já não dá mais, né? Ele partiu. Mas talvez eles digam isso pro Benny Hinn, né? Que tá por aí ainda. Por que eles não dizem isso para aqueles homens como Chris Oyakhilome, que ele gasta horas e às vezes dias orando em outras línguas? Eu já ouvi dizer que o Chris já passou 3 dias orando em línguas, como o Kenneth Hagin já passou. Por que eles não vão dizer isso para eles que não é necessário? Será que não é por isso que eles estão onde estão, no nível que estão? E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Se eu quero alguém como exemplo, para começar eu quero Jesus, que sempre passava nas montanhas, nos lugares, horas e horas orando antes de tomar decisão, antes de pregar para alguém, antes de operar alguma cura, antes de fazer qualquer coisa. Jesus, o nosso modelo maior, passava horas e horas orando e buscando a Deus. O mesmo fez esses grandes homens do passado e do presente, esses grandes nomes que a gente vê de pessoas ungidas, sabe, como o próprio Benny Hinn, o próprio Chris, como eu citei, orando e orando. Kenneth Hagin, ele não gastava muito tempo conversando com as pessoas, não.
Ele gastava mais tempo. Isso daí é extremo. Eu quero só saber de uma coisa. Se eu puder estar carregado da presença de Deus, da unção de Deus para tocar a vida das pessoas, é isso que eu vou fazer, mesmo que essas pessoas não gostem. E elas acham estranho, mas tem que achar estranho mesmo, porque, sabe, o natural. As pessoas, quanto mais natural elas andam, mais natural elas querem ficar e elas perdem a consciência do sobrenatural, do espiritual. Então, pessoas como essas pessoas que você citou, como esse irmão que você citou, é uma pena. Mas eu quero encorajar a qualquer pessoa que percebia que andava numa unção, porque elas faziam e praticavam esse tipo de coisa e elas perderam, é retornar para aquele lugar. Sabe, retornar para o lugar da oração, é retornar para o lugar da consagração, é retornar para esse lugar. Eu sempre encorajo aqueles que eu estou treinando, nunca deixa isso. Não importa o que eles vão falar e não importa a que nível você chegue. Nunca abandone o jejum, nunca abandone o quarto, nunca abandone a consagração, porque, sabe, do jeito que nós começamos e aquilo nos levou num certo lugar, é aquilo que vai nos manter naquele lugar. Então, assim, eu encorajo os meus ministros, continuem orando, continuem se consagrando, continuem jejuando, mesmo quando as pessoas disserem que isso é desnecessário. Porque às vezes você chega numa unção na sua vida e aí você, por algum motivo, você não conseguiu orar naquele dia, vai pregar, a unção opera. Aí você pode se enganar dizendo para você mesmo assim: então a unção também opera quando eu não oro. E não é bem assim. Vai chegar um ponto onde aquela unção vai diminuir, 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 e daqui a pouco não vai ter unção, que é o caso que você citou, pastor. Então, assim, eu preciso continuar encorajando as pessoas, o que traz resultado, o que mantém as pessoas vivas, acesas, no óleo e no fogo, é o tempo que elas passam em consagração, em oração, em jejum, em buscando a Deus e a palavra. Então, pastor, tem que ficar. Eu quero que as pessoas que assistam, que vão assistir esse podcast, elas possam abraçar isso de tal forma que elas possam dizer para si mesmo: eu vou me consagrar. Eu vou entrar nesse lugar, eu vou jejuar. E sabe, você não precisa começar orando 5 horas, 10 horas, você não vai conseguir de uma vez, talvez. Mas você começar aos poucos, 1 hora, aumentando para 2 e vai, daqui a pouco engrena de novo. Então, se você perdeu o lugar da consagração, se você perdeu o lugar, você tem que voltar para ele. Você precisa voltar para ele. Então é importante a gente encorajar essas pessoas. Muito importante. Pastor, ontem na live que eu estava fazendo lá no nosso canal, eu perguntei alguns bloqueios, falei alguma coisa, e aí eles disseram isso, que eles estavam buscando a Deus, buscando a unção, e na própria igreja dele, obreiros, líderes, não sei quem, criticando, falando que eles eram santarrão, que eles eram isso, que era aquilo, fanático. E eu lembrei, quando o pastor estava falando, eu lembrei um fato que aconteceu comigo, para não falar que é com outras pessoas. Eu fiz um instituto bíblico, é claro que ele é da linha tradicional, mas eu fiquei impressionado com o que aconteceu comigo. Era 3 anos na escola. Então, lá era o meu primeiro ano. Então, tinha pessoa do segundo ano e do terceiro ano, e a minha turma era do primeiro ano. E a minha turma com aquela sede, nós vamos ser Instituto Bíblico para treinar para ser missionário. E ele falou assim, vamos acordar de madrugada, que era obrigado a acordar no Instituto, 7 horas da manhã tinha que estar num culto para todo mundo lá no Instituto. Então, eu falei assim, mas vamos acordar antes das 7. Parece que era 5 horas, ou era 5h30, eu não lembro a hora exata, que era para acordar para orar. E aí a nossa turma do primeiro ano começou a fazer isso, acordar para orar, e o que aconteceu? A turma do segundo ano, terceiro ano começou a criticar a gente, falando que nós queríamos ser mais santarrão, que é isso, começou a perseguir, a falar que nós queríamos se exibir, que é isso, e nós só queríamos orar, acordar mais cedo para orar, e por incrível que pareça, um instituto para preparar missionário. Eles foram falar lá para o reitor, e o reitor que estava atrapalhando, e nós acordava, saía de mansinho, mas disse que estava acordando os outros, quando nós estávamos levantando, nós fomos proibidos de acordar cedo e orar. Já pensou? No instituto para preparar missionário, nós fomos proibidos de orar na madrugada, porque estava atrapalhando os outros. Sempre vai acontecer isso, pastor. Sempre, porque o diabo, ele não fica feliz. Então ele vai tentar formas de fazer essas pessoas parar. E eu vou te dizer uma coisa.
Muito provavelmente alguns dos seus companheiros, eles acabaram sendo influenciados, afetados por aquilo. Sabe? Por aquela chacota, por aquilo, isso não é necessário, não precisa ser assim, seus santarrões. Então, pessoas acabam sendo influenciadas e elas acabam parando de fazer o que é certo porque outros criticaram elas. Entendeu? Elas acabam parando de fazer o que elas deveriam continuar fazendo. Então, vai aqui a minha. Além da indignação, né? Porque um ministro deveria continuar sendo um ministro e fazendo tudo que um ministro tem que fazer, né? Mas vai aqui também o meu conselho. O meu conselho é: volta para esse lugar, entra nesse lugar, porque assim, ó, tudo que realmente tem valor tem um preço. E eu vou te dizer, voltando ainda ao assunto da unção, que é onde nós estamos, né? Quando a Bíblia fala, e Deus falou com Moisés sobre os ingredientes para aquela preparação do óleo, que lá no Velho Testamento estava representando, né, a unção. E quando Deus está falando com Moisés sobre ele separar os ingredientes, você lembra que ele falou? Ele disse para Moisés separar o mais caro e o melhor. Os ingredientes para o preparo da unção. Pega o mais caro e pega o melhor. Por quê? Porque a unção custa caro. A unção tem um preço. E a unção, para que você possa ter a unção, você vai dar de si. Que é esses momentos de oração, sabe? Esse tempo que ninguém está dando. Porque assim, o nosso tempo é precioso, pastor. O nosso tempo é precioso. E quando nós pegamos do nosso tempo para doar, para ficar ali com Deus, passando o tempo com Deus, Deus considera isso precioso. Deus considera isso valioso. E o resultado é que ele libera, né, a manifestação de uma unção maior para todos aqueles que passam tempo com ele. Então, se eu posso ser chamado de fanático, como às vezes eu sou, né, no sentido de que no dia, pastor, que eu vou pregar, eu fico concentrado. Sabe o jogador de futebol, que é o dia do jogo, aquele jogão? Imagina a final. O cara não fica concentrado, o cara está totalmente concentrado. No dia de eu pregar, é a minha final, é a partida que eu vou, sabe? Então eu fico concentrado. Às vezes eu falo bem pouco com a minha esposa. Estou dirigindo o carro, indo para a igreja, falando quase nada. Ali orando em outras línguas, ligadão. E sabe até que hora eu começo a orar em línguas? Desde o momento que eu acordo, no domingo, por exemplo. Se eu vou pregar no domingo, na quinta, ou qualquer dia. Do momento que eu acordo, eu começo a falar em línguas. E sabe que hora eu vou parar? A hora que eles vão entregar o microfone para eu começar a pregar. É a hora que eu vou parar de orar em outras línguas. Então quer dizer, eu faço tudo o que faço ainda orando em outras línguas. É claro que durante todo esse tempo, eu tenho aquele tempo que eu fico a maior parte no quarto, né? Ali ouvindo mensagem, lendo alguma coisa, né? Ouvindo alguma coisa. Então eu estou sempre ligadão até o momento de eu pegar o microfone para começar a pregar. Eu chamo isso de consagração, eu chamo isso de dedicação àquilo que eu fui chamado para fazer. E, obviamente, as coisas acontecem como acontecem nos meus cultos. Obviamente, as pessoas chegam perto de mim e, sabe, no início do meu ministério, eu colocava a mão nas pessoas, né, para elas receberem a unção, e ainda faço isso, mas agora, muitas vezes, eu só chego perto das pessoas e elas recebem a unção. A transferência de unção, sabe? E em muitos lugares você vai, as pessoas estão, para parecer que elas têm unção, empurrando a cabeça das outras, empurrando as pessoas para trás, e já fizeram isso comigo, né? E sabe, eu no início, pastor, eu colocava a ponta do dedinho, mindinho, porque é onde no início eu sentia mais aquele formigamento, sabe? Então, tocava bem de levinho na testa das pessoas. Primeiro ponto, eu queria que aquela pessoa que estivesse recebendo soubesse que eu não estou empurrando ela. E queria que o público que estão assistindo soubesse que eu não estou empurrando. Porque é importante tanto para a pessoa que está recebendo saber que aquilo é algo real, quanto quem está assistindo. Porque tem muita desconfiança acerca disso. Sabe? Tem muita desconfiança. E no meu caso, eu também queria uma unção real. Eu ficava muito desconfiado. Eu não tinha ainda sentido aquela unção tangível até o ano de 2005. Mas foi no ano de 2005 que um profeta impôs as mãos sobre mim e a unção tangível veio sobre mim. Eu senti no meu corpo, eu senti nos braços, eu senti nas pernas, eu senti na barriga, eu senti a unção. Sabe, eu não tinha sentido a unção até 2005. Só que eu já lia sobre aquilo, eu já tinha visto algumas coisas, mas eu não tinha sentido eu mesmo. E quando aquela unção operou no meu próprio corpo,
Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, que coisa maravilhosa. Então eu quero que as pessoas possam sentir essa unção real, essa unção tangível também. E aí, para isso, a gente tem que colaborar, não ficar tentando empurrar as pessoas. Obviamente elas vão fechar o coração, achando que elas vão pensar, sabe o quê? Então quer dizer que todo mundo que cai é porque alguém empurrou. Entendeu? Entendi.